Imagine estar no coração do deserto do Egito há mais de 4.500 anos. Diante de você, uma estrutura colossal se ergue em direção ao céu, com pedras tão perfeitamente encaixadas que nem uma lâmina de faca consegue passar entre elas. Você observa, atônito, milhares de trabalhadores movimentando blocos gigantescos, alguns com mais de 2 toneladas, sob um sol escaldante. Tudo isso sem o uso de tecnologia moderna. Como foi possível construir as pirâmides do Egito? Quem realmente as ergueu? E quais segredos ainda estão escondidos sob suas pedras ancestrais? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores enigmas da história da humanidade. As pirâmides do Egito, especialmente as da planície de Gizé, são consideradas uma das maiores conquistas da engenharia antiga. A Grande Pirâmide, construída para o faraó Quéops por volta de 2560 c. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanece de pé. Com 146 metros de altura original e composta por mais de 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, ela foi construída com tal precisão que continua desafiando engenheiros, arquitetos e arqueólogos até hoje. Durante séculos, teorias tentaram explicar como uma civilização da Idade do Bronze foi capaz de realizar tal façanha. De escravos hebreus a extraterrestres, de máquinas perdidas a poderes místicos, as hipóteses são as mais variadas. Mas hoje, com base em descobertas arqueológicas, textos antigos e avanços em modelagem computacional, conseguimos enxergar com mais clareza e ainda mais admiração como os egípcios antigos fizeram o impossível. Para entender isso, precisamos olhar para o contexto da época. O Egito faraônico era uma sociedade extremamente organizada, centralizada e hierárquica. O faraó era visto como um deus na terra, e sua morte marcava a necessidade de construir um monumento digno de sua jornada ao além. A crença na vida após a morte era tão forte que grande parte dos recursos do Estado eram dedicados à construção dos túmulos reais. Mas ao contrário do que se acreditava no passado, os trabalhadores não eram escravos chicoteados por capatazes cruéis. Escavações em aldeias operárias próximas à pirâmide de Quéops revelaram que os construtores eram, na verdade, trabalhadores bem alimentados, organizados em equipes, com hierarquia interna, e recebiam assistência médica e acomodações. Aliás, se você está gostando desse mergulho no passado, já deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu até agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo mistérios como esse. Estima-se que entre 20 mil e 30 mil trabalhadores tenham participado da construção da Grande Pirâmide, num processo que durou cerca de 20 anos. Eles eram divididos em grupos chamados gangues, que por sua vez se dividiam em subgrupos. Esses times deixaram inscrições nos blocos com nomes como de os amigos de Quéops ou a bebedeira de Khufu, o que mostra um senso de humor e identidade entre eles. A logística envolvida era tão complexa quanto a obra em si. Os blocos de calcário vinham de pedreiras próximas, enquanto os de granito, usados nas câmaras internas, vinham de Assuã, a mais de 800 quilômetros ao sul. Mas como esses blocos gigantescos eram transportados? Uma teoria amplamente aceita é que os egípcios usavam trenós de madeira sobre areia umedecida. A água reduzia o atrito da areia, permitindo que os trenós deslizassem com mais facilidade. Escavações também revelaram rampas enormes, feitas de tijolos de barro e cascalho, usadas para puxar os blocos até posições mais altas. Em 2018, arqueólogos encontraram um sistema de rampas em Hatnub, uma pedreira antiga de alabastro, que pode representar um modelo menor do que teria sido usado em Gizé. Outro mistério fascinante é a precisão com que a pirâmide foi construída. Sua base mede quase exatamente 230 metros de cada lado, com uma diferença de menos de 20 centímetros entre os lados opostos. Ela está alinhada com os pontos cardeais com uma precisão quase perfeita.
Como os egípcios fizeram isso sem bússolas ou GPS? Muitos estudiosos acreditam que eles usaram o movimento das estrelas, especialmente a estrela polar da época, ou o nascer e o pôr do sol durante os equinócios. Eles também podem ter usado instrumentos simples, como a sombra de um bastão, gnomon, e cordas para traçar linhas retas. Além da estrutura monumental, o interior das pirâmides também guarda segredos. A Grande Pirâmide tem 3 câmaras principais: a do rei, a da rainha e uma inacabada no subsolo. A chamada Grande Galeria, com cerca de 8 metros de altura e 46 de comprimento, é uma maravilha arquitetônica. Em 2017, pesquisadores detectaram uma grande cavidade acima da Grande Galeria usando muografia, uma técnica que detecta partículas cósmicas chamadas muons. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que existe dentro dessa cavidade. Seria uma sala secreta? Uma câmara funerária não descoberta? Ou apenas um alívio estrutural? Existem também inscrições misteriosas feitas por antigos construtores dentro das câmaras, incluindo marcas de alinhamento e nomes das equipes de trabalho. Esses detalhes mostram que, embora o projeto fosse colossal, ele foi executado com cuidado e organização surpreendentes. O que também intriga é a uniformidade das pirâmides ao longo de séculos. Antes de Quéops, o faraó Djoser já havia construído a pirâmide de degraus em Saqqara, projetada pelo lendário arquiteto Imhotep. Depois vieram as pirâmides de Snefru, como a pirâmide encurvada e a pirâmide vermelha, cada uma mostrando uma evolução no aprendizado e na técnica. As falhas e experimentações dessas estruturas ajudaram a aperfeiçoar o projeto final da Grande Pirâmide. Mas nem tudo são certezas. Muitos aspectos da construção ainda desafiam explicações definitivas. Como foi feito o encaixe perfeito entre os blocos? Por que certos eixos internos apontam para constelações específicas? Será que havia algum conhecimento astronômico ou simbólico mais profundo por trás de cada ângulo e alinhamento? As teorias alternativas também continuam atraindo curiosidade. Há quem acredite que a pirâmide seja uma espécie de usina energética antiga, ou um mapa estelar em escala. Outros apontam para possíveis ligações com civilizações anteriores desconhecidas. Embora a maioria dessas ideias não seja aceita pela arqueologia acadêmica, elas revelam o quanto as pirâmides ainda instigam a imaginação humana. A própria forma piramidal tem significados simbólicos profundos. Ela representa estabilidade, ascensão espiritual e conexão entre a terra e o céu. Para os egípcios, era uma escada para a vida eterna. Cada pedra colocada era um passo rumo à imortalidade do faraó e da civilização que o venerava. Nos próximos trechos deste vídeo, vamos explorar ainda mais segredos ocultos nas pirâmides, os mistérios das câmaras seladas, os avanços tecnológicos recentes nas escavações e até mesmo as tentativas modernas de reconstruir uma pirâmide com métodos antigos. Se você está curtindo esse mergulho nos mistérios do Antigo Egito, fica comigo até o final, porque ainda tem muita revelação surpreendente vindo por aí. E no final, se esse conteúdo te fez viajar no tempo e repensar o que sabemos sobre nosso passado, já se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos episódios cheios de história, mistério e curiosidades que vão explodir sua mente.